bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara ao vivo, nesta manhã de sexta-feira, dia 31 de julho, último dia, acabou, né? Último dia do mês de julho, que mêsinho comprido, hein? Mas olha, gente, vamos pro aqui, pro agora, vamos conversar aqui no Estúdio Câmara sobre um hábito que faz parte da vida de todo mundo e que muitas vezes passa despercebido. Quando a exceção vira regra. Mas do que a gente está falando? Bom, vou explicar. Sabe quando uma situação acontece uma única vez e de repente parece explicar tudo? Então, uma experiência ruim com uma empresa, de repente uma notícia que chama atenção, um vídeo que viraliza. Sem perceber, a gente começa a olhar para aquele assunto de uma outra forma. Mas por que será que isso acontece? Por que um episódio isolado pode ter tanto peso na nossa opinião? E como as redes sociais, elas ajudam a ampliar esse tipo de percepção? Nós vamos falar sobre isso hoje aqui no programa. O tema do Estúdio Câmara é Quando a Exceção Vira Regra. E no decorrer do programa você vai entender muito bem do que nós estamos falando e também vai entender o porquê que às vezes nós nos apegamos a uma notícia, a um fato isolado, a uma fake news e a gente faz daquilo uma regra para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, participe conosco e conte pra gente. Você já mudou a opinião sobre alguém, sobre uma marca ou uma situação por causa de um único episódio, um único acontecimento? Nós queremos ouvir você. 19978293776. Enquanto você manda sua mensagem, a gente atualiza algumas informações. Os nossos convidados já estão aqui no estúdio. Daqui a pouquinho vamos apresentá-los. Então, mande sua mensagem e conte pra gente, né? Alguma exceção virou regra na sua vida? Vamos embora, Estúdio Câmara trazendo informação para você agora. A Comissão Especial de Estudos de Políticas Públicas para Pessoas com Neurodivergências da Câmara de Campinas retoma os trabalhos na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, após o recesso parlamentar, com uma reunião que será realizada às 10 da manhã no plenário José Mari Matosinho e vai discutir a integração das políticas públicas para garantir direitos às pessoas neurodivergentes. O encontro contará com a participação da coordenadora de população e indicadores sociais do IBGE, Luanda Chaves, que vai apresentar dados do censo demográfico para subsidiar o debate. Você é convidado para participar. Mais informação chegando para você. Atenção, aposentados e pensionistas do Camprev que fazem aniversário entre agosto e dezembro. Vocês devem realizar a partir de amanhã, sábado, 1º de agosto, o recadastramento previdenciário obrigatório, tá? O procedimento inclui o censo previdenciário e a prova de vida e é necessária para manter o pagamento dos benefícios. O censo deve ser feito de forma digital pelo site do Camprev ou pelo aplicativo Camprev Benefícios, que está disponível para celulares Android e iOS. Este ano, a obrigação vale apenas para quem aniversaria entre agosto e dezembro de 2026, tá? Quem faz aniversário entre janeiro e julho fará o recadastramento a partir do ano que vem. Muito bem, previsão do tempo chegando, vamos ver como fica o nosso final de semana, né? Depois do vento, do susto, do frio, parece que nós teremos um final de semana bem estável. Sexta-feira hoje, 14h27, céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá em cima. Sábado também, mínima 13, máxima 27, é um céu lindo, maravilhoso. E domingo da mesma forma. Que bom, né? Nós teremos aí um final de semana iluminado e abençoado. Aproveite para estar próximo de quem você gosta, para colocar em dia as suas coisas, né? Para fazer um passeio no parque, para respirar, para se regular. Um ótimo final de semana para todos nós. E agora voltamos ao tema central do nosso Estúdio Câmara de hoje, ao vivo. A gente precisa falar dessas generalizações, né, que a gente faz em algum momento da vida. É tão automático que muitas vezes a gente nem percebe. A gente vê uma cena, a gente escuta uma história, ou a gente passa por uma experiência marcante e aí a gente tenta tirar uma conclusão rápida sobre aquilo. O problema, gente, é que nem sempre uma experiência isolada, ela representa a realidade. E em tempos de redes sociais, tem informações que circulam o tempo todo e também opiniões formadas em poucos segundos, que separam fato, emoção e percepção.
E aí já se torna um desafio grande para a gente poder entender se é exceção, se vai virar regra e se a gente pode fazer dessa exceção um caminho para a nossa vida. Bom, vamos precisar de orientação, vamos precisar de entendimento, então por isso nós convidamos duas pessoas que entendem do assunto, entendem sobre saúde mental e também dessa questão do tema de hoje, quando a exceção virar regra. Nós vamos dar as boas-vindas ao doutor neurologista, ele é neurologista cognitivo, é o Vitor Guimarães. Doutor, seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua participação. Olá, bom dia, eu que agradeço pela oportunidade, tudo bem? Maravilha, nós que agradecemos a sua presença e para completar o nosso time de hoje, nós recebemos a psicóloga Caroline de Almeida. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Gente, vamos conversar sobre isso, né? Quando a exceção virar regra, a gente pergunta para o doutor, quando nós transformamos uma experiência isolada em alguma conclusão geral e a gente leva isso para a vida, o que está acontecendo no nosso cérebro naquele momento? Por que a gente tem certeza de algo que aconteceu uma vez e aí a gente cria uma história e a gente carrega essa regra desse acontecimento? O nosso cérebro ele não consegue entender que aquilo pode não acontecer novamente? Perfeito. Essa é um excelente ponto de partida aqui para a nossa conversa e tem uma questão que eu acho que é um bom começo para falar com o pessoal que está assistindo a gente, que é o seguinte: o nosso cérebro tem até um livro que é bem conhecido de um autor que ele é psicólogo também, e que ele até ganhou o Nobel, que é bem interessante, que chama Rápido e Devagar, 2 maneiras de pensar. Uhum. E o que é interessante? A gente pode resumir que o nosso cérebro ele teria 2 formas de pensar. Uma, que é o que a gente usa na maior parte do tempo, que ela vem já logo de cara, que ele fala que é um sistema heurístico de pensamento. O que isso significa? Quanto mais a gente é exposto a uma informação, a gente assimila aquilo sem fazer um juízo muito crítico, sem ter um raciocínio mais pormenorizado sobre aquilo. Então, isso pode ser uma maneira que ajuda a gente a entender por que a generalização acontece sem ter o pensamento crítico, porque pode ser, na verdade, uma maneira que o nosso cérebro arruma de a gente poder gastar menos energia para poder pensar. E isso funciona para a maior parte das coisas, só que em algumas coisas, em alguns momentos, pode ser que a gente acabe caindo numa armadilha se a gente usa muito isso e não usa a segunda forma de pensar, que é a forma mais crítica, que envolve o uso de dados. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que ajuda a ilustrar bem essas 2 maneiras de pensar. Recentemente, a gente recebeu nos noticiários sobre o relatório final que saiu do acidente da Voipes. Foi um infortúnio que aconteceu aqui no Brasil. Acidentes aéreos sempre causam bastante comoção quando saem nas notícias. E olha o que é interessante, muitas vezes a gente ouve pessoas que falam que tem medo de voar, que não se sentem à vontade de falar, olha lá, tá vendo? Eu vi a notícia, caiu o avião, infelizmente um monte de gente vem a falecer, então isso causa uma sensação de que avião não é seguro, né? Se a gente usa esse pensamento generalista, isso a gente incorre em um erro. Por quê? Se a gente, a partir disso, nutre esse pensamento com uma informação crítica, pensamento com dados, a gente percebe que isso é um viés, isso é uma armadilha, porque o avião é extremamente seguro para voar. É muito raro um avião cair. Muita gente, na verdade, grande parte das pessoas pega carro todo dia, né? A gente pegou carro para vir para cá, provavelmente, e é muito mais provável que você se envolva num acidente, muitas vezes fatal, no trânsito de carros, do que no acidente de avião. Só que para a gente poder ter esse pensamento, envolve um gasto de energia, envolve um esforço e também um pouco de conhecimento prévio. Então, acho que já dá para entender um pouco de por que é tão fácil, é tão mais
comum a gente generalizar coisas e talvez não seja tão simples assim. Excelente, doutor. Muito bem explicado e a gente consegue ter um entendimento. O nosso cérebro acaba nos protegendo, acaba poupando energia. Exato. E a gente acredita que um fato, uma exceção, vira a regra e a gente leva isso para a vida. Então, como o doutor citou, esse acidente aéreo, né? Agora eu pergunto para a Caroline, o poder da viralização, o poder da notícia, o poder do escândalo, aliado com a emoção. Por que as situações negativas, Carol, elas costumam marcar mais a nossa memória do que as experiências positivas? Exemplo, um erro. Eu posso aqui acertar o programa todo, mas se eu tiver um erro, eu vou me frustrar, eu vou levar esse erro para o meu dia, eu vou levar esse erro para a minha noite, pode ser que eu perca o sono, e pode ser também que as pessoas nem se importaram com esse erro, mas eu acho que aquela pessoa se importou com o erro. Então, eu acabo causando um monstro gigante, e isso acaba atrapalhando, né, o meu dia a dia, a minha vivência. Então, por que a gente tem a tendência de sempre prestar mais atenção aos pontos negativos do que aos pontos e experiências positivas? Perfeito. Pegando um pouquinho do que o doutor falou, né, por que a gente fica focalizado mais nas notícias negativas, seja da nossa vida pessoal, como da nossa própria vivência? O nosso comportamento, ele exige muito mais quando uma coisa ruim acontece do que quando uma coisa boa acontece. Então, uma coisa boa acontece e a gente só vivencia o bom, né? E a gente não precisa elaborar novos comportamentos como a gente precisa diante de uma coisa ruim. Então, quando a gente tem um comportamento que nós consideramos errado, nós precisamos elaborar um novo comportamento para fugir daquela situação, né? A gente precisa elaborar mecanismos de fuga. Então, a gente fica sempre preso aonde a gente deveria ter feito de diferente, o que a gente poderia ter feito de diferente. Enquanto quando acontece uma coisa boa, não exigem novos comportamentos, porque foi bom, foi gostoso, nós tivemos o prazer que essa coisa boa que aconteceu com a gente proporciona, né? É como se fosse assim, a gente entende que a coisa boa é algo natural e tá tudo bem. Agora, a coisa que não é tão boa assim, aí a gente dá mais atenção. É mais ou menos isso, né, doutora? Isso mesmo. E não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Pode continuar, a gente vai conversando. Tá bom. Porque, assim, aproveitando para puxar esse gancho, que você até falou do comportamento e do medo, do sistema de fuga, isso também tem uma base até mesmo que não justifica, mas que com certeza contribui, que é, por exemplo, quando a gente está numa situação negativa, a gente a gente ativa o sistema límbico cerebral. Sim, perfeito. Como que funciona assim em 10 segundos? Como que daria para explicar isso? A gente tem o nosso cérebro, ele tem várias funções, e uma delas é esse sistema que a gente fala sistema límbico. Uma das funções dele é ajudar a gente na sobrevivência. Então, o nosso cérebro ele evoluiu ao longo de milhares, às vezes até milhões de anos, para poder sobreviver no meio selvagem, né, na natureza. Então, o sistema de luta e fuga, o sistema límbico, quando ele é ativado, ele tem uma resposta imediata a uma situação geralmente negativa, né? Quem nunca, por exemplo, quando entrou numa floresta, estava à noite num lugar, e qualquer coisa que às vezes pode ser um barulhinho, uma coisa que às vezes nem chama tanta atenção, só que dá uma sensação incontrolável de medo, assim, pode ser até que arrepie. Um calor. Um calor é uma coisa, e isso é a ativação mais primordial desse sistema límbico. E ele é muito, o medo, as sensações negativas, elas ativam ele primeiro. Então acaba como se informações ruins, né, porque agora a gente tem, o nosso cérebro, ele está numa realidade que é uma realidade digital, uma realidade de informação, não mais tanto no meio selvagem, só que não muita coisa mudou na estrutura dele. Então, as informações ruins, as coisas negativas, elas têm como se fosse um atalho biológico para o nosso cérebro. Então, já ativa direto o sistema límbico e deixa a gente nesse modo hiperativado, como se fosse um medo, uma coisa de fuga, que complementa justamente o que você estava falando. A gente tem que ativamente
ir contra isso, porque senão aquilo lá vai ativando o nosso cérebro. Esse modo de sobrevivência, né? Exatamente isso. A notícia ruim chega e a gente ativa o modo de sobrevivência. Sim. Então por isso que a notícia ruim viraliza tanto, né? Todo mundo quer espalhar essa notícia ruim para meio que proteger todo mundo. Perfeito. Né? E aí essa notícia, e os algoritmos também ganham com esse compartilhamento, né? Então por isso que a notícia ruim, ela fica tão evidente para todo mundo e todo mundo fica preso àquilo, que explica porque as pessoas têm a dificuldade de, depois de ver uma notícia de um avião, né, de um acidente aéreo que caiu, embarcar novamente num avião, né? Ficam com medo, com restrições a respeito disso, e isso acontece com muitas coisas, né? Inclusive com vacinas, por exemplo, né? Notícias ruins a respeito de vacina, de produtos que deram algum tipo de problema na fabricação. Sim. Falando em produtos, o TP me acompanha aqui, que eu tenho uns dados agora. Pode subir, TP, para mim? Tem uns dados que eu preciso ler para vocês, porque a gente vai falar dos produtos, né? Eu acho que viralizou e todo mundo viu um extrato de tomate que tinha pelo, né, de roedores. E aí, assim, quanto mais uma informação mexe com as emoções, mais difícil fica a gente avaliar com equilíbrio e senso crítico. TP, pode subir para mim que tem uns dados que eu quero passar para vocês. Pode subir, vai lá, vamos lá, gente. É assim, é ao vivo e esses dados eu preciso ler. Aqui, ó, fungos, impurezas inevitáveis, né? A legislação brasileira, pode deixar lá, na legislação brasileira, ela tem um parâmetro que é definido pela RDC 623 de 2022 da Anvisa. Gente, RDC significa Resolução da Diretoria Colegiada. É uma norma que estabelece critérios técnicos e sanitários para a produção de alimentos no país. O objetivo é determinar os limites máximos aceitáveis de matérias estranhas, sem representar riscos à saúde do consumidor. Essa tolerância ela existe porque, mesmo com a tecnologia avançada e rígidos controles de qualidade, olha só, é tecnicamente impossível eliminar totalmente resíduos provenientes de cultivo, da colheita, do transporte e do armazenamento dos alimentos. O desafio é garantir que esses níveis permaneçam dentro dos padrões considerados e seguros pelas autoridades sanitárias. Por que eu estou falando disso? Por que eu precisei ler isso para vocês? Porque são dados importantes que a gente precisa entender que, de repente, um produto alimentício, ele está sujeito, sim, a você encontrar, você está sujeito a encontrar, de repente, a pele de um roedor. Você vai fazer o quê? E aí viralizou a mulher com extrato de tomate lá, fazendo um macarrão, e dela colocou o extrato de tomate lá na panela, apareceu lá um rato, pedacinho lá do roedor, lá, enfim. E aí deu um bafafá, porque a rede social ajudou e muito, né? Agora, a importância que vocês falaram de a sensação de a gente colocar essa notícia, essa informação, com uma ideia de proteger os demais. É mais ou menos assim que acontece? Como é que você vê na neurologia, doutor? Uma coisa interessante sobre isso é que a maneira como é transmitido importa. Muito bem. Porque é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem alguns gatilhos que já são meio embutidos de forma inconsciente para ativar esse sistema de defesa. Então, por exemplo, nessa questão que você falou do extrato de tomate, que foram encontradas coisas de roedores, pelinho e tal. Isso aí são coisas que são automaticamente o nosso cérebro associa nojo a coisas asquerosas, desagradáveis. E esse tipo de coisa já deixa o nosso cérebro no modo, já pega esse atalho e já deixa ele no modo luta e fuga ativado, que é uma coisa que é associada a desagradável, então o sistema límbico já foi ativado. Então a gente já está meio caminho andado para a gente associar aquilo a uma coisa ruim e não ter mais o juízo crítico sobre o porquê aconteceu aquilo, sobre o porquê aquilo está acontecendo. Que mesmo que possa ter isso, que não representa um perigo à nossa saúde. Só que aí talvez já seja tarde demais
no restante da reportagem ou da notícia, para a pessoa pegar que aquilo não é uma coisa prejudicial. Se ela já começa lendo, tem pelo de rato no molho de tomate, já acabou ali já, entendeu? Uau, olha só. Então esse atalho muitas vezes ele é perigoso, por isso que são armadilhas cognitivas que a gente fala. São coisas que alteram não que alteram, mas que elas prejudicam a nossa compreensão crítica sobre um assunto. É a forma de comunicação, A forma de comunicação importa. Porque, de repente, se uma reportagem, né, Carol, que vai dizer que teve lá um pelo do roedor e um extrato de tomate, começasse com esse dado que eu acabei de passar, que está previsto na legislação, que a Anvisa diz que, né, é permitido por conta disso, aí, de repente, minimiza mais o efeito no nosso cognitivo, no nosso cérebro. E isso, a forma como a notícia é dada, geralmente é pela emoção, né? Para captar a pessoa ali pela emoção dela. Então, já é colocado uma manchete de uma forma impactante, para que a pessoa já se assuste e talvez clique nessa matéria, mas para que essa matéria viralize nas redes sociais. Então, a pessoa fica atenta apenas ao enunciado, ali ao título, e vai espalhando e entendendo que aquilo é uma verdade, sem fazer a verificação da matéria completa, de entender os dados como você trouxe aqui, de estar dando mais atenção a todo aquele conteúdo para poder discriminar se aquilo faz sentido ou não. E fazer esse processo de discriminação, ele é um exercício, né? A gente precisa aprender a discriminar. A gente aprende um pouquinho ao longo da nossa vida, mas na vida adulta a gente precisa cada vez mais fazer esse exercício de discriminar situações, notícias, comportamentos, para que a gente possa ter acesso a informações mais verdadeiras, por exemplo, né? Doutor, e como que a gente treina o nosso cérebro para aprender a discriminar, aprender a ter discernimento e aprender a separar, né, o que é regra, o que é exceção? Tem uma forma da gente trabalhar isso? Esse é um assunto interessante, e ainda pegando o gancho aqui da Carol, dessa questão de como o nosso cérebro ele é ativado nessas situações, da maneira como a notícia é transmitida importa. Por quê? Porque além da gente já ficar nesse modo de luta ou fuga, tem uma outra questão que importa, que está muito relacionado com as redes sociais da maneira que são hoje em dia. Então, quanto mais ele ativar o nosso sistema, que a gente fala de maneira bem simplificada, quanto mais ativar a liberação de dopamina, por exemplo, que é muito falado, né? É a molécula, o neurotransmissor do momento. De maneira bem simplificada, então, além de deixar a gente já pegar esse atalho por meio do sistema límbico, do sistema de defesa, a forma com um Reel no Instagram ou um TikTok, uma coisa curta, impactante, em questão de segundos, isso já direciona o nosso cérebro para a maneira como ele vai interpretar e até com quem vai compartilhar aquilo. Nossa! Então, assim, dar aquele pool de dopamina, aquele monte de neurotransmissor já num primeiro momento, que já faz com que a gente leia só a manchete e já queira compartilhar com as outras pessoas que estão selecionadas na nossa mente, que a gente acha que aquilo vai ser importante, e o exercício que envolve uma coisa mais ativa, envolve uma demanda de você, não, deixa eu ler certinho sobre isso daqui, com calma, que vai gastar mais tempo, isso acaba ficando em segundo plano. E aí agora, que eu acho que seria interessante, aproveitando isso, e a questão das vacinas que foram comentadas, assim, dois conceitos que eu acho legais para a gente poder abordar e compartilhar aqui, de maneiras como que a gente poderia evitar isso. Então, a gente tem estudos mostrando que você negar aquilo depois que o estrago já foi feito parece não ser tão eficiente. Isso é interessante. Então, foi circulada uma notícia dessa aí, a questão do detergente, a questão do extrato de tomate, e vir alguém depois para falar, não é bem assim, vocês acabaram interpretando da maneira errada, fizeram um estudo e mostraram que mesmo depois que as pessoas receberam a informação correta, quando elas tinham que responder perguntas sobre aquela primeira informação, elas ainda assim respondiam errado.
Então, parece que tentar remediar o problema não é tão eficaz. Isso até é uma questão interessante, que é um pouco da área que você trabalha, né? De quais comportamentos que a gente pode usar para mudar um comportamento anterior, né? Para a gente mudar um comportamento, a gente precisa se comportar e aprender novos comportamentos, né? Então, pegando um pouco do que ele falou e levando um pouco para as redes sociais, né? Por que a gente imediatamente quer já mandar a notícia para alguém sem ler? Exato. É uma emoção, foi gerada uma emoção que a gente quer compartilhar com alguém. Até uma ansiedade, será? Uma ansiedade, né? Você não preciso compartilhar, não posso perder essa notícia aqui. E a forma como as redes sociais estão sendo feitas hoje é justamente para isso, né? Os vídeos são muito curtos, as notícias são muito curtas. As pessoas não perdem mais tanto tempo, por exemplo, lendo um texto no Instagram, né? Elas vão para um vídeo explicativo que é mais curto, que é mais rápido e às vezes come milhares de informações. E nós temos também que levar em consideração que hoje nós temos muitas pessoas na internet falando muitas coisas diferentes, então também gera um problema de confiança, né? Exato. Em quem confiar? Porque ao mesmo tempo que tem uma pessoa falando que tudo bem você beber água com sal de manhã e isso faz bem, tem uma pessoa falando que não, isso não é bom, isso pode causar um problema. Então, em quem confiar? Então não é culpa só da pessoa final, né? Da pessoa que está consumindo, mas também em como as coisas estão sendo moldadas. Nossa, gente. E quando vocês falam assim, eu acho lindo vocês falarem, porque eu tenho buscado informações para poder trabalhar o programa aqui com os profissionais e o nosso cérebro é maravilhoso, né? Quem sou eu para falar, mas assim, é lindo, é lindo. O pouco de conhecimento que a gente vai adquirindo, você vai vendo que é especial. E aí vocês falando aqui, me vem a ideia, né, do desenho aqui do cérebro. Daí nós temos lá o sistema límbico, né, luta e fuga. E aí nós temos a dopamina, que é a dopamina barata, que todo mundo fala, que tá na moda, e é o que vai alimentando o nosso cérebro, colocando a gente numa zona de conforto. Mas nós temos também o córtex pré-frontal, que é aquela parte que tem o poder da tomada de decisões. Ele está sendo abafado, doutor? Porque a gente não está tomando decisão nenhuma. E quando a gente fala dessa exceção que vira regra, o córtex pré-frontal parece que ele desaparece do mapa, porque a gente não tem o poder da tomada de decisão, a gente não tem o poder de diferenciar, de entender que aquilo é simplesmente uma exceção que aconteceu, foi dolorido, impactou muita gente, mas não é uma regra. O córtex pré-frontal tá meio abafadinho ali. Isso é muito interessante. Esse conceito do abafamento do córtex pré-frontal, ele tem até uma base biológica mesmo, que é muito estudado hoje em dia, que é assim, muita gente às vezes chega no consultório, nas consultas, falando, eu tô ficando muito esquecido, eu tô com dificuldade de prestar atenção, eu fico com uma névoa na cabeça. Isso aí é comum a múltiplas condições. Sim. E qual que é a ideia que a gente tem hoje? Que é a sobrecarga frontal. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele precisa estar, ele é como se fosse o maestro de uma orquestra. Sim. Então, ele precisa estar sempre ali funcionando certinho para ele regir. Então, o sistema límbico, quando ele é ativado, ele vai mandar informações para o córtex pré-frontal. Isso é perigoso, a sua decisão tem que ser baseada nisso. Aí o sistema dopaminérgico vai falar, não, isso aí é prazeroso, faça mais isso, entendeu? E quando ele está sobrecarregado por outras coisas alheias a ele próprio, fica mais difícil para ele tomar uma decisão. Essa sobrecarga pode ser tanto por essas outras vias que a gente falou que estão superativadas em algumas situações, como também por outras condições que são muito contemporâneas a gente, são muito comuns ao nosso tempo. Por exemplo, foi falado da própria ansiedade. Sim. A gente sabe que pessoas que têm sintomas de ansiedade que estão presentes, a ansiedade é um fator que sobrecarrega o córtex pré-frontal, que na nossa sociedade é muito sobrecarregado, e aí isso talvez possa ser a gota d'água num balde que já está ali transbordando, para que a gente não possa tomar a melhor decisão. Eu costumo usar uma metáfora que eu acho que ilustra bem. Imagina que você está dirigindo um carro e você dirigindo o carro é como se fosse o papel do córtex pré-frontal. E aí vai vindo vários papeizinhos ali no seu para-brisa que são as múltiplas informações que a gente é bombardeado a todo momento. A função do córtex pré-frontal, uma delas, né, é justamente escolher quais informações eu vou pegar
e vou jogar ele para dentro do meu carro que são relevantes, e quais que eu vou ligar o limpador de para-brisa e vou jogar para fora que não são relevantes. Só que quando tem essa sobrecarga, aí pode ser que venha tanto papelzinho que você não consegue nem enxergar a estrada que você está dirigindo. E aí o que você precisa fazer? Você precisa ligar o limpador de para-brisa para limpar ali, senão você não consegue mais dirigir. E pode ser que nisso você acabe jogando para fora informações que seriam relevantes, ou que você acabe pegando qualquer coisa e jogue para dentro uma coisa que não precisava. Isso ajuda, esse conceito de sobrecarga frontal, que é muito comum nos dias de hoje, ajuda a gente a entender por que às vezes a nossa decisão parece que não é melhor, por que às vezes a nossa memória parece que não está da melhor maneira possível, por que a nossa vida parece que é mais difícil do que realmente é, o que a gente falou não é o que a gente gostaria de ter falado. Então é bem interessante isso daí. Uau. E é muito interessante como a psicologia tem que se alinhar com as neurociências, né? Porque uma coisa que a gente sempre debate com os nossos colegas profissionais é como os efeitos fisiológicos da ansiedade, por exemplo, modificam a forma como aquela pessoa interage com o ambiente com quem ela está interagindo. Então, a fala dele foi muito interessante por isso, porque quando uma pessoa tem um transtorno de ansiedade, a gente tem um organismo funcionando de uma forma diferente. Não é igual a uma pessoa que não está sofrendo de um transtorno. Então, é o que ele falou, essa pessoa ela não consegue enxergar os fatos como eles são exatamente por conta desse transtorno que está acontecendo no organismo dela, e ela não consegue entender, às vezes, uma situação que não foi ofensiva, por exemplo, como não ofensiva. Sim. Porque tem algo acontecendo que está modificando a forma como ela interpreta o mundo, né? Exatamente. E é interessante essa questão de como interpreta o mundo, de mudanças que a gente pode propor para poder melhorar a maneira como isso acontece. E até voltando sobre o tema da vacina de novo, da questão da vacina e fake news de vacina, que eu comentei agora há pouco que tem estudos que mostram que ficar corrigindo um estrago que já foi feito, uma fake news que já foi espalhada, uma desinformação, alguma coisa já generalizada, mas tem estudos mostrando que talvez a vacinação de informação seja um caminho que possa ser seguido. Então, o que é interessante? Então, em vez de eu esperar acontecer uma coisa, esperar uma fake news espalhar para poder correr atrás do problema, talvez antes dela acontecer, você já dá pequenas doses para as pessoas de como entender uma notícia que chega para ela, de identificar questões que ela pode ver na hora que uma notícia está sendo transmitida, como a manchete é escrita, formas como que a linguagem afeta ela desconfia, opa, talvez isso aqui não seja verdade, antes dela assimilar aquilo como verdade. Isso é muito interessante. Então, vou dar um exemplo até de coisas que a gente falou aqui antes. Eles usaram nos participantes, eles colocaram várias manchetes, e nessas manchetes, algumas eles colocavam palavras que evocavam nojo, desprezo, sensações negativas, e outras palavras mais neutras, coisas que não evocavam tanto isso. E eles viam que as pessoas que eram mais atraídas pelas notícias com as palavras negativas. Só que quando eles ensinavam essas pessoas a identificarem quais eram essas palavras gatilho, depois, quando eles repetiram o teste, essas pessoas elas não se identificavam mais tanto com as notícias que tinham as palavras negativas, pelo contrário, mais com as notícias com as palavras neutras. Então, talvez a gente repensar a maneira como a gente interpreta a informação, uma vacinação contra uma fake news possa ser um começo para a gente poder entender melhor e cair menos nessas armadilhas. Então seria mais a disseminação do conhecimento científico, das notícias, de uma forma mais ampla, não só apenas quando o problema acontece, seria isso, né, que você está falando. Exatamente. Bacana. Excelente. Agora, tem algo bem interessante, doutor, que eu gostaria de pontuar, e Carol também. Vamos lá, voltamos na questão do acidente aéreo, né? O momento aconteceu, a situação aconteceu, todo mundo, né, ficou ali receoso de entrar em um avião, né, e com medo. Ok, a notícia foi dada, a informação das causas do acidente aéreo também foi repassada. E agora a pessoa vai
precisa de uma viagem, vai precisar viajar de avião e ela vai sentir um medo. E ela vai sentir uma paralisação, porque o medo paralisa, mesmo sabendo das causas, mesmo sabendo que poderia ter, que é um fato isolado, ela vai sentir o medo. Doutor e Carol, como é que nós vamos trabalhar esse medo, essa paralisação e essa ansiedade que pode vir junto com esse medo nesse momento em que a pessoa ela precisa ter a decisão de seguir viagem, mesmo sabendo que é um fato isolado, mas ela está presa àquela forma que foi noticiada e aquele impacto, né, que causou o acidente aéreo, doutor? Acho que talvez essa seja uma área que a Carol tenha muita expertise. Então vai lá, Carol, por gentileza, nos ensina. A gente pode começar a perder um medo através de pequenas exposições a esse medo, né? Então, vou usar um outro exemplo que é mais simples. Sim. O medo de entrar num elevador. Ah, é verdade. É um medo mais simples e mais fácil da gente ilustrar para as pessoas, né? Então, como que a gente perde o medo de entrar num elevador? Primeiro, a gente começa se aproximando deste elevador até que esses respondentes, né, que a gente começa a sentir essa ansiedade, esse taquicardia, esse calor, ele vá se disseminando. E a gente vai fazendo aos poucos essa aproximação. Mas aí, na primeira vez que a gente vai usar o elevador, a gente já vai apertar o botão e subir? Não pode, né? Essa pessoa vai entrar em pânico dentro deste elevador. Então, microexposições dentro deste ambiente para a pessoa se ambientar aos poucos vai ajudando a disseminar o medo. O processo do avião é um pouco mais complicado, porque a gente não pode entrar lá para ir se expondo aos poucos à aproximação do elevador, mas a gente pode fazer isso através de outras coisas. Por exemplo, assistindo filmes que as pessoas andam de avião e estão tendo uma boa experiência, né? Não uma experiência ruim, saindo vivas deste elevador, pode ser uma ideia para a gente começar essa pequena exposição a uma coisa que está sendo aversiva para você, que está te causando ansiedade e diminuindo esses respondentes. Mas a gente só vai ter certeza de que não aconteceu depois que a gente tiver esta experiência, né? Então a gente chama isso de teste de realidade. Muitas coisas a gente precisa fazer um teste de realidade para ver como essa situação vai ser. Uau. Então, o avião é um exemplo, o elevador é um exemplo, mas a gente pode ir fazendo aproximações sucessivas aos poucos para a gente ir se acostumando com essa experiência. A gente vai moldando, né, o nosso cérebro, o nosso entendimento, para que a gente possa ter daí a coragem de repetir aquele ato que aconteceu, aquele ato que de repente alguém fez e causou um impacto muito grande. Agora, nessa questão dos alimentos, né, e do detergente até que aconteceu aí dessa notícia que se espalhou e acabou sendo uma notícia negativa, a avaliação do doutor, por mais que essa notícia tenha sido corrigida, né, as pessoas explicaram o que aconteceu, e o consumidor, na hora que ele vai ao supermercado, ele vai ter no automático, ele vai pegar aquele produto, ou ele vai olhar e vai falar, opa, peraí, vai lembrar daquela situação? Pois é, aí agora é uma coisa que a gente recapitulou tudo que a gente falou, né? Que nem o pensamento heurístico, o pensamento não baseado em informações, é que a tendência até por uma questão de aversão que pode ter sido propagada pela fake news, é que ele evite. E não só a gente acredita que isso aconteça, como aconteceu, né? A gente viu que os produtos daquela marca, mesmo tendo sido falado que eram alguns lotes específicos, foi todo um bafafá sobre. Sim, verdade. E aí eu acho que uma coisa que ajuda nessas situações é de volta aquela questão das pequenas vacinas sobre. Sim. Então, se a pessoa recebe uma dose dessa pequena vacina antes do estrago ser feito, ela já vai conseguir, na hora que for comprar, entender qual que é o risco, entender qual que é a possibilidade para poder tomar a melhor decisão. E até, inclusive, voltando sobre a questão que a Carol estava comentando, sobre a hora que essas experiências, a exposição gradativa para poder superar um medo, para poder tomar a melhor decisão, tem até uma coisa que é interessante, que é assim, para a gente poder aprender e reter uma coisa em longo prazo, a gente sabe que é muito mais eficaz a gente associar aquilo a estímulos positivos do que a estímulos negativos.
Então tem um experimento clássico que foi feito com pilotos de avião, treinamento de pilotos de avião, pilotos de caça. Como que eles fizeram? Em alguns deles, eles recebiam só feedback negativo. Então eles faziam um erro, eles eram punidos por causa disso. E outros recebiam feedback positivo. Então quando eles acertavam uma coisa, eles eram elogiados, eram incentivados a continuar fazendo aquilo melhor ainda. Olha só que interessante os resultados. Em curto prazo, a curva de aprendizado dos dois, os que recebiam o feedback negativo e o feedback positivo, era praticamente a mesma. Só que em longo prazo, os que recebiam feedback negativo não conseguiam sustentar ou tinham uma melhora pior do que os que recebiam feedback positivo. Então, assim, se a gente tem uma coisa que a gente quer que a pessoa perca medo, que a gente quer que ela aprenda melhor sobre aquilo, é mais interessante, porque pode parecer mais óbvio que se a gente der uma pancada e falar não é assim, ela vai entender aquilo, só que depois de um tempo ela pode voltar a fazer aquela coisa ruim. E se a gente fizer um reforço positivo, parece que isso perpetua o comportamento adequado durante mais tempo. Então é um complemento interessante. Achei perfeito o que ele falou, né? A gente tem que entender o que está por trás daquele comportamento. Então, voltando ao avião, será que o medo é realmente do avião ou tem outra coisa acontecendo que precisa ser analisada, que você está fugindo dessa situação, se esquivando dessa situação? Muitas vezes tem uma coisa por trás. E o que ele falou foi perfeito, né? O reforço positivo, ele é melhor para a instalação de novos comportamentos. Então, ficar apenas criticando alguém que está com medo de avião vai resolver o problema? Não vai. A gente tem que fazer novos comportamentos, experiências positivas e reforçando os bons comportamentos dessa pessoa para que ela aprenda um novo comportamento, né? Igual a gente faz com criança, né? A gente vai ensinando a criança através novos comportamentos, através do que ela está aprendendo com... Por exemplo, começou a andar. A gente comemora quando essa criança começou a andar, né? A gente incentiva essa criança a levantar, a colocar a mão no sofá, a andar, a ter essa experiência. E com isso ela vai desenvolvendo esse comportamento dela. E isso vale ao longo da vida, né? Então, o reforço positivo, ele ensina novos comportamentos, o aversivo, a coisa aversiva também faz com que a gente emita novos comportamentos, mas através do reforço positivo a gente consegue permanecer com aqueles comportamentos, né? Nossa, então, gente, que aula que vocês dão, né? Que maravilhoso. A gente entendendo o porquê que os casos isolados ganham força, a gente entendendo porquê que às vezes a gente faz de uma exceção, né? Uma regra para a nossa vida e a gente entendendo que nós precisamos moldar, né, o nosso comportamento, o nosso cérebro e também entendendo que a forma como é comunicada a situação tem um impacto muito grande no nosso entendimento, né? Como nós vamos captar essa informação. Maravilhoso, viu? 8h42, agora o pessoal de casa está participando conosco, a produção está avisando que a gente tem algumas perguntas. Vamos ver então quem é que está com a gente e qual a dúvida ou o compartilhamento de experiências também, que acontece bastante por aqui. A gente fica muito feliz porque você está aí do outro lado. Produção, pode colocar na tela a primeira pergunta para a gente, por favor? Olha só, Marcos Vinícius do Jardim Aurélia. Já acreditei numa notícia falsa e mesmo depois de desmentido, ela continuou parecendo verdadeira. Por que a correção demora a substituir a primeira versão? Olha aí, vai de encontro com o que o doutor falou, né, doutor? Exatamente. Então, Marcos, é o que a gente estava falando aqui. Então, a informação falsa, ela tem atalhos para o nosso cérebro, né? Então, ela ativa esse sistema de luta ou fuga. Então, o nosso cérebro já fica mais propenso a receber. Muitas vezes ela é transmitida com palavras que são gatilho para a gente querer armazenar aquilo que libera mais dopamina. Então, com vídeos, pessoas fazendo de forma que aquilo fique mais embutido na nossa mente. E a gente tem estudo que mostra também que é difícil correr atrás do prejuízo depois que ele já foi instalado. Infelizmente,
o nosso cérebro ele evoluiu de forma que isso ajudava a gente a sobreviver em tempos que era importante esse tipo de mecanismo para poder aprender coisas ruins que poderiam acontecer conosco na natureza, só que hoje em dia isso acaba se tornando uma armadilha. Então é totalmente justificável o que você sente pelo que a gente conversou aqui, e não é fácil, mas com as dicas que a gente deu, a gente garante que vai diminuir esse tipo de sensação ruim. Muito bem, muito bem. 8h44, mais uma pergunta. A gente direciona para a Carol agora, nossa psicóloga do programa de hoje. Márcia Lopes, do Campo Grande. Olha só, Carol, meu filho viveu uma situação ruim na escola e agora diz que odeia estudar. Como ajudá-lo a não transformar aquela experiência em uma verdade sobre tudo? Olha que interessante, Carol. Muito boa pergunta e vai de encontro com o que a gente falou Sim. também sobre o reforço positivo, né? Transformar a situação ruim através do reforço positivo. Então, na escola aconteceu uma situação ruim, a gente precisa entender essa situação, entender com essa criança o que foi que aconteceu, ver se existem condições possíveis de serem manejadas dentro dessa escola para que esse tipo de situação não aconteça novamente, e com os estudos em casa, por exemplo, e reforçando essa criança através dos estudos que ela está produzindo em casa com comportamentos positivos, né? Na análise do comportamento a gente chama de contingências, com contingências positivas para que essa criança vá entendendo que o estudo é bom, é gostoso, faz parte da vida dela, ensinando ela a gostar de estudar, né? Então, não somente com o conteúdo programático da escola, mas com livros que ela possa gostar, né? Com histórias divertidas para ela ler, se interessar por ler, gostar dessa atividade de leitura. Isso vai ajudando a modificar esse comportamento para que essa criança vá gostando das atividades relacionadas ao estudo, né? Muito bem, até porque essa situação ruim que a criança viveu na escola pode ter causado um bloqueio, por isso que ele odeia estudar, né? A situação ruim eu vivi, eu não quero mais viver essa situação ruim. O que é a situação ruim? Eu ir na escola porque vai acontecer aquilo de novo, né, doutor? E olha que coisa interessante, a gente acha que o ser humano que tem toda essa capacidade, a gente foca muito no nosso cérebro, só que tem vários outros animais também que têm funções cognitivas superiores, funções mentais elevadas. Vou dar um exemplo que eu acho bem legal sobre os corvos, né? Os corvos são um dos tipos de aves mais inteligentes que existem. E tem um relato de um cientista que pesquisava corvos, estudava corvos, que eu acho que ilustra bem como às vezes uma experiência negativa ela pode pegar, inclusive ela pode ser transmitida para frente. Olha só. Então esse pesquisador, ele tinha que estudar corvos, e aí para isso ele ia lá e tinha que ficar mexendo nos ninhos deles nas árvores. E isso irritava lá o ninho dos corvos, porque eles se sentiam ameaçados ali no território deles. E olha só que interessante, esse pesquisador passou um tempo, ele saiu daquele lugar que ele fazia pesquisa e ficou muitos anos lá. E as aves, assim, as gerações passam em questão de 5, 10 anos, já são outras aves que estavam lá. E ele voltou décadas depois. E com certeza os corvos que estavam naquela região não eram mais os corvos que estavam antes. E ele lembrava que de tanto que ele perturbava aquela família de corvos lá, na época que ele fazia a pesquisa no início, só de ele passar embaixo da árvore, mesmo sem ir lá irritar eles já ficavam todos alvoroçados, atacavam ele. E aí, 20 anos depois, quando ele voltou, os outros corvos que estavam lá também tinham esse comportamento de atacar e ficar irritado só com ele. Olha isso. Então, os corvos transmitiram para gerações futuras o rosto dele, que era uma coisa negativa, e que toda vez que aquele cara passasse, mesmo que fosse muitos anos depois, eles ainda se irritavam com ele. Então, se tem uma coisa negativa que fica enraizada, realmente não é fácil, nem pra gente, nem pros passarinhos conseguir esquecer. Imagina para as crianças, que é o caso da nossa telespectadora, né? Então precisa cuidar, né, e acolher esse momento da criança, né, e moldar o pensamento dela e trabalhar coisas positivas referente à escola. É isso, né, Carol? Isso. Que é o que ele falou, né? A experiência negativa fica. Então, a gente precisa transformar através de novas experiências positivas. Exatamente. Né? Porque a experiência negativa, como a situação aí do estudo dos corvos, pode causar um impacto muito grande, né? Vamos lá, 8h48. Mais uma pergunta pra gente, por favor, produção, pode colocar na tela, por favor? Vamos lá. Rafael Almeida, do Swift. Bom dia, Rafa. Depois de uma experiência ruim vivida sob pressão, algumas pessoas
passam a acreditar que aquilo sempre vai acontecer. O estresse pode levar ao cérebro a transformar um caso isolado em regra. O estresse também tem a ver com isso, doutor? Com certeza. Rafael, o estresse, ele é um estímulo que ele é uma manifestação. Na verdade, o estresse, ele é tanto um estímulo quanto uma manifestação da ativação do nosso corpo daquele sistema de luta ou fuga. Então, como a gente conversou, inclusive na nossa sociedade, que a gente é uma sociedade de imediatismo, de muita ansiedade, esse sistema, se ele fica ativado cronicamente, ou seja, quase o tempo todo, esse estresse contínuo leva o nosso corpo a ficar no estado de hiperalerta, de hipervigilância. Sim. Então a gente fica muito mais propenso a receber coisas negativas e guardar elas como verdade, ou seja, fake news, coisas associadas a coisas ruins, do que ter paciência e ter um pouco mais de vontade de fazer um juízo crítico e ir naquele pensamento que demanda mais energia. Porque num estado de estresse, num estado de luta ou fuga, o nosso corpo ele não é programado para gastar energia, ele é programado para ter uma reação rápida e imediata. Então o estresse, ele está muito sim relacionado a esse tipo de questão, sim. É bom a gente falar do estresse, porque é algo que a gente vive no dia a dia, e esse dia a dia nosso anda muito acelerado, né, Carol? E aí, com o estresse, a gente acaba perdendo um pouco a noção. E quando a gente fala perder a noção, né, na nossa linguagem, a linguagem de vocês seria essa questão de tomar decisões, essa questão de ter o senso crítico, não é? E eu achei muito interessante que a pergunta que foi feita, né, do Rafael, né? Sobre Rafael Almeida. Sobre as regras, né? Nós, a partir das experiências que a gente vive, nós elaboramos regras para nós mesmos, né? Sim. Através das nossas próprias experiências e através da experiência de outras pessoas, né? Então, acho que uma regra que é instituída na infância, que todo mundo deve lembrar, é comer manga com leite. Não pode. Verdade. E as regras, elas são passadas de forma geracional, como o caso dos corvos, né? Elas são passadas de formas geracionais no ser humano, né? E nós vamos estabelecendo essas regras também através da experiência. Como a gente modifica essas regras? Vivendo, novamente, novas experiências. E como a gente alivia o estresse que é causado no nosso corpo? Através de atividades na nossa vida, né? Então, a gente não pode ficar apenas no trabalho e casa. Né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa ir para casa, mas a gente precisa ter lazer na nossa vida. O lazer na nossa sociedade, ele é colocado como uma coisa que talvez você não devesse fazer, né? Você devia trabalhar mais e tudo mais, mas não. Ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Porque se nós não temos o lazer, nós não temos um lugar onde a gente aprende novas experiências, a gente alivia o nosso estresse e entramos naquele modo, por exemplo, o burnout, né? Sim. Porque a gente só vai para casa e para o trabalho e não vive momentos em que a gente possa dispersar esse estresse. Através do lazer, através da atividade física, são elementos muito importantes que devem estar na nossa vida constantemente. E até muito interessante isso que você falou do lazer e sair do ambiente do trabalho e o ambiente da casa, que é um conceito que está sendo emergente, que é o do terceiro espaço, né? Talvez algumas pessoas já tenham até lido sobre qual que é o terceiro espaço. Para saber qual é o terceiro, tem que saber quais são os dois primeiros. Exato. O primeiro é o ambiente doméstico, então a sua família, as pessoas com quem você mora. O segundo é o ambiente do estudo ou do trabalho e coisas relacionadas a ele. Tem gente que fala, mas eu, por exemplo, eu costumo sair para ir no bar, eu costumo sair com os colegas de trabalho. Ainda assim é sobre o trabalho, entendeu? Então, o terceiro espaço, ele parece ser uma coisa que é essencial para que a gente consiga ter uma vivência plena. Então, justamente isso, o lugar, o espaço em que você vai encontrar pessoas que não estão relacionadas nem ao primeiro nem ao segundo. Então, seja praticando exercício físico com um grupo de pessoas no futebol, ou no vôlei, ou na academia, seja você frequentando alguma comunidade, uma comunidade religiosa, ou uma comunidade que presta serviços sociais, coisas que não tenham a ver com os dois primeiros espaços. Porque nas últimas décadas, principalmente a partir dos anos 50, o terceiro espaço foi perdendo lugar na nossa sociedade do capitalismo, que valoriza muito a produtividade laboral do trabalho. E aí, quando o terceiro espaço diminui,
isso parece nos estudos que está associado ao maior índice de ansiedade, estresse e outras consequências disso, como burnout, transtorno de estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, depressão. Então, é muito interessante a gente valorizar esse terceiro espaço, essas coisas que não são o trabalho nem a casa. Uau, tema para um próximo programa, o terceiro espaço, produção, vai anotando aí, vai. Vamos lá, 8h54, a última pergunta do programa de hoje, já a gente vai para as considerações finais. Quanto ensinamento, né, gente? Como é gostoso entender como funciona o nosso cérebro, como a gente pode nos adaptar, a gente pode nos moldar, e a gente está em movimento, em mudança constante. Isso aqui é um pouquinho só de um autoconhecimento que você pode levar para a sua vida. E com pessoas que são gabaritadas, especialistas no assunto, e hoje a gente fala dessa questão, né, quando a exceção vira regra, né, os casos isolados que a gente acaba acreditando e levando para a vida, e também acaba nos bloqueando da oportunidade de poder viver experiências. Vamos lá, o Leandro Costa do Jardim Olinda. Tem gente que sofre uma decepção, olha aí, ó, interessante isso também, né, tem gente que sofre uma decepção amorosa e passa a dizer que ninguém presta, é o que a gente mais ouve. Quando essa defesa protege e quando começa a impedir novos vínculos. Ô, Carol, olha só que interessante isso, né? É um ponto que nós não trouxemos no programa, mas é uma questão também que é uma exceção que virou regra, de repente, né? Porque tem aquela questão também das crenças limitantes, né? Aí, porque a gente ouve falar e a gente vai acreditando e acaba nos limitando. É muito interessante a pergunta dele, né? Quando isso começa a impedir novos vínculos? Então. Quando isso vira uma regra e a gente entende que ninguém é bom, que ninguém é possível de ter uma boa relação, é todo mundo tóxico, isso começa a ser um problema, porque é muito importante na nossa vida que nós tenhamos novos vínculos ao longo da nossa vida, né? Então, pensando especificamente sobre relações amorosas, né? Não imediatamente assim que você saiu de um relacionamento, você precisa entrar em outro. Mas, com o tempo, conforme você entende tudo o que aconteceu no seu relacionamento anterior, de bom ou de ruim, e você vai compreendendo as ações que poderiam ser da sua parte diferente em um próximo relacionamento, você também tem que ir se abrindo para essas novas possibilidades. E conhecendo pessoas, né? Porque quando a gente entra em contato com alguém, a gente vai ter essa experiência de saber se essa pessoa é uma pessoa bacana ou não. Claro que no futuro ela pode nos surpreender, mas a gente tem que confiar, né? E a confiança, ela não é bem uma conquista, a gente dá essa confiança à pessoa, né? E a partir desta confiança já dada, a gente vai construindo uma relação. Às vezes essas pessoas perdem a nossa confiança, mas ela não é uma conquista da outra pessoa, de ter que conquistar a nossa confiança. É um voto que a gente faz a alguém, né? Confio em você. E a partir disso se constrói uma relação em que essa confiança vai sendo fortificada, estabelecida e possibilitando um aprofundamento dessa relação. Muito bem. Muito bom. Doutor, por gentileza, quer pontuar a pergunta aí do nosso telespectador Leandro? Eu achei bem interessante a colocação dele. É bem interessante. E aí, voltando no que a Carol falou, que é muito interessante, a questão da confiança, porque para a gente poder estabelecer esse vínculo, ele não envolve só um fator. Alguém falou, confia em mim, e aí a pessoa vai falar, tá bom, estou confiando. É uma construção, né? E a construção, como ele é um processo que é gradual, o nosso cérebro, ele tende, assim, não querendo dar uma base biológica para poder explicar tudo, mas é uma coisa que influencia. Criar momentos positivos com a pessoa, fazer esses reforços positivos graduais, vai liberando mais neurotransmissores que são associados a prazer. Então, no início, era mais uma questão de desconfiança e medo, que são aqueles outros que a gente já conversou, que são associados a coisas negativas, e que vem primeiro, que costuma ser uma coisa já que a gente teve uma experiência ruim, a gente já associa uma coisa negativa, mas a construção desses reforços positivos, momentos prazerosos,
que vai liberando ocitocina, dopamina, aí esse vínculo vai sendo fortalecido do ponto de vista biológico mesmo. Então, é uma coisa social da interação entre dois seres humanos e dois cérebros também que estão se conectando. E as novas sinapses, né, vão sendo construídas através dessa relação. Exatamente. Moldar com coisas positivas, assim como o caso da escola, que não teve uma experiência boa, a gente tem que moldar com coisas positivas. O caso, né, do relacionamento, que você não teve uma experiência boa, mas o próximo pode ser bom, né? É só você ir moldando o seu cérebro e apresentando coisas positivas para ele. Nosso cérebro é fenomenal e vocês são maravilhosos. A gente precisa encerrar o programa. Quero agradecer demais a participação de vocês. Agradeço, Carol, Dr. Vitor. Então, por gentileza, deixa uma mensagem aí pro pessoal de casa, né, que tá assistindo o programa hoje, que se identificou com o nosso tema e que entendeu um pouquinho do que vocês passaram, né? E a gente precisa aprender que às vezes é uma exceção, não é uma regra, e a gente pode sim mudar a situação e caminhar de uma forma mais leve. Então, as considerações finais, com uma dica para você de casa, Dr. Vitor. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Então, acho que a dica que fica para o pessoal de casa além de agradecer pela audiência e pela atenção, que hoje é um recurso muito valioso, né? Atenção em alguma coisa. Sempre que você chegar uma notícia, que você lê 2 linhas, poucas palavras, e você fica impactado, aquilo prende a sua atenção muito rápido, tenta parar um pouquinho antes de compartilhar e pensar, será que realmente é isso? Não custa nada tirar 10 segundos e procurar no Google, hoje em dia, até mesmo usar alguma inteligência artificial de linguagem, para ver se realmente é aquilo ou se tem alguma outra coisa por trás. E cada dia, até mesmo com imagem, vídeo, fica mais difícil. Então, esse senso crítico tem que estar bem apurado. Eu sei que não é fácil, a gente deu várias explicações aqui por que não é fácil, tem muitas armadilhas que até mesmo o nosso cérebro causa na gente, mas com cautela e com atenção a gente chega lá. Muito bem. Um abraço, foi um prazer. Muito obrigada, doutor. Prazer é todo nosso. Agora a nossa psicóloga Caroline, obrigada pela sua participação e que reflexão você deixa aí para quem sente que está sendo influenciado, né, pelo medo ou pelo excesso de informações que nós falamos tanto aqui, pela forma com que a informação ela chega até nós. Gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores. Eu quero agradecer demais a sua participação, a sua presença, o compartilhamento de informação, a troca de vocês que foi magnífica. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui com vocês hoje, estar discutindo esse tema. Mas eu acho que a dica principal que eu posso dar é cuidado com o tempo que você passa nas redes sociais. O tempo que a gente se dedica a esse ambiente, né, que são as redes sociais, a gente é bombardeado com muitas informações e aí fica difícil da gente conseguir fazer uma separação do que é correto e do que é incorreto pela quantidade de vezes que uma informação errada é colocada na sua frente, né? Agora com as IAs, né, com os vídeos feitos de IAs, a gente tá vendo constantemente conteúdos produzidos por inteligência artificial que a gente já não tá conseguindo mais distinguir se é falso ou se é verdadeiro. Então, o cuidado com o tempo que você dedica às redes sociais é muito importante para que você também tenha espaço de viver outras coisas na sua vida e fazer novas conexões, ter novas relações, novas experiências para que você aprenda a discriminar não apenas por aquilo que chega de uma forma fácil, mas por aquilo que você também produz na sua vida através das suas ações. Maravilhosa, gratidão mais uma vez. Que dupla, hein? Pra gente fechar a semana com chave de ouro. Feliz da vida, podendo entregar a você mais um conteúdo espetacular. Isso é por conta de toda a nossa equipe. Nós somos uma equipe que trabalhamos unidos, né, para poder trazer a você conteúdos, informações de credibilidade da equipe do Grupo Mais, credibilidade dos nossos convidados, que são pessoas estudiosos, né, que têm a ciência, que têm o gabarito para nos orientar. E é isso que a gente faz aqui no programa Uma Psicoeducação. O programa de hoje foi sobre como os casos isolados ganham força, quando a exceção vira regra, e a gente costuma acreditar que as opiniões são construídas apenas pelos fatos, mas emoções,
experiências e percepções também participam desse processo. Nem toda história representa uma regra, nem toda primeira impressão conta a história inteira. Talvez um dos maiores desafios dos nossos tempos seja justamente esse: aprender a desacelerar antes de concluir. Pare, pense nisso. Acho que resume o programa de hoje. A gente tem uma oportunidade que está chegando aí, que é o final de semana. De repente você para, desacelera, vai viver aí o seu terceiro momento, né? o seu terceiro espaço, vai passear, vai respirar um ar puro, vai se reconectar para que na segunda-feira você possa estar presente, consciente e com as suas ideias organizadas. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, desejo a você um ótimo final de semana. Quero lembrar que ao meio-dia nós temos Câmara Notícia com Gabriel Castro. No final de semana, nossa equipe preparou estreias magníficas de programas e quadros para você, então convido você para ficar ligadinho aqui na programação da TV Câmara Campinas. E na próxima segunda-feira a gente volta com o Estúdio Câmara, já voltaremos em agosto e vamos falar sobre a vida depois da chegada do primeiro filho, né? Olha, não é querendo desinfluenciar vocês não, mas é bem desafiador. As redes sociais, elas mostram muitos momentos felizes da maternidade e da paternidade, mas a vida real, gente, costuma ser bem mais complexa. Como ficam a rotina, o relacionamento, o sono, as expectativas quando nasce um bebê? Por que tantas mães e pais sentem culpa, sobrecarga e a sensação de não dar conta de tudo? E o que a gente pode fazer para atravessar essa fase de forma mais leve e realista? Vamos conversar sobre isso, né? Não vamos romantizar a maternidade nem a paternidade, mas nós vamos falar sobre a vida depois da chegada do primeiro filho. No próximo Estúdio Câmara, na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, nós nos encontramos ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Grande abraço para você, fique bem, final de semana excelente e até lá. Tchau, tchau.